Oi, pessoal. Bom, para começar, eu queria falar de um assunto que hoje foi pauta na mídia, tá? E é um assunto assim que, a meu ver, não é tão interessante assim de ser comentado. Não queria estar falando sobre ele, essa é a verdade. Mas enfim, o que falar sobre a cura gay? Será que esse é um assunto que devia tá na pauta mesmo? Eu fico pensando sobre isso, sabe? Mas eu queria lançar algumas perguntas para você que tá me ouvindo hoje, que é o seguinte: você escolheu o parceiro ou a parceira que você tem hoje? Se escolheu, que critérios você utilizou para escolher esse parceiro? Você já parou para pensar sobre isso? Além desses critérios, que são possíveis de ter, de pensar, você já pensou no que te leva a fazer determinadas escolhas? Você acha que escolher um parceiro afetivo sexual é algo excepcionalmente racional? Será que não existe por trás disso algo que a gente chama de desejo, vontade? Acho que existe, né? Porque se você for parar para pensar o que tá na pauta de toda essa discussão, é muito mais do que se é doença ou não. Estão discutindo a questão de heterossexual, homossexual ser uma escolha. E será que isso é uma escolha? Pensa bem, você não escolheu a família que você nasceu. Assim, vamos utilizar de dados concretos, falando do que está acontecendo aqui que a gente pode mensurar. Não estou falando de abordagem religiosa, não estou falando de nada disso. Fato, você não escolheu. Você tem coisas que a gente não escolhe, né? Você não sabe dizer exatamente por que você tem determinados gostos. Você simplesmente gosta. Eu gosto de bife e como bife. Vou questionar por que eu gosto de bife. Ah, eu gosto de bife porque X, não sei. Tem determinadas coisas que a gente não escolhe. Simplesmente é, né? Então, ser ou não ser doença, eis a questão. O que a gente define por doença? Vamos lá, vamos lá. Doença é uma patologia que a gente tem, que é decorrente de alguma deficiência ou de algo que não funciona bem, que não funciona de forma correta, da forma como deveria ser, que não segue um fluxo natural ou que não segue um fluxo correto para o bom funcionamento do todo dentro de um sistema. Isso é doença, é uma patologia. Agora eu fico pensando, por que ser homossexual, tá? Entende-se por homossexual aquela pessoa que escolhe uma outra pessoa do mesmo sexo para se relacionar. Então eu fico pensando, por que um homossexual deve ser caracterizado, ou ser homossexual deve ser caracterizado como uma patologia, uma doença? Tô aqui pensando, por quê?
Por que deve ser considerado errado? Veja bem, pela definição que eu dei previamente de patologia, de doença. Por que deve ser considerado errado ou disfuncional escolher um parceiro sexual do mesmo sexo que o meu? Quem disse que o correto é ser heterossexual? Eu não me lembro disso. Eu simplesmente nasci, vi na mídia, novelas, enfim, nasci de um casal heterossexual, porque, enfim, para reprodução, sim, você precisa, né, de um homem e uma mulher, porque a gente conhece a biologia e é assim que funciona. Agora eu fico pensando, para reprodução, hoje em dia, em pleno século XXI, a gente sabe que o homem não foi feito só para reproduzir, né? Ele foi feito para isso, mas principalmente, aliás, não foi feito para isso. Ele foi feito principalmente para sentir prazer. Olha que interessante. Prazer, felicidade, tesão e todas as definições sinônimos dessa palavra. Ok. E para você sentir prazer, pra gente ser feliz de verdade, ser feliz de verdade, na verdade, é todo o contrário de você seguir as regras sociais impostas de forma dominadora, certo? Ser feliz de verdade é ser quem você é, independente do que o outro pensa sobre você. Ser feliz de verdade é você ser autêntico. E poucas pessoas, infelizmente, sabem o que é autenticidade, o significado dessa palavra. É uma verdade. E aí, te colocam dentro de um padrão e te dizem, não, o correto de verdade é você ser heterossexual. Porque aí você vai se adequar ao que é normal. O que é normal? O normal para mim é diferente do normal para você, porque você tem experiências totalmente diferentes das minhas. O fato de eu nascer numa família, eu posso ter irmãos que são completamente diferentes de mim, embora a base seja a mesma. E aí? Quem vai dizer o que é correto e o que é errado? Tudo vai depender da forma como eu olho para a situação. Eu posso olhar de uma forma enviesada ou eu posso olhar de uma forma totalmente positiva. E aí, a forma como eu vejo uma situação boa ou ruim é o que vai caracterizar o significado que eu vou dar para aquilo. Não é? É assim que funciona tudo. Então, se eu enxergo que a homossexualidade é uma patologia, porque a pessoa não se enquadra no que eu julgo ser normal, então, para mim, a homossexualidade vai ser uma patologia. Agora, você me dar argumentos que são completamente lógicos até certo ponto, porque qualquer coisa que você disser para tentar convencer alguém vai ter uma lógica que vai ser até certo ponto, em algum nível, coerente, mas não necessariamente que seja uma lógica verdadeira, certo? Então, se você me disser que a homossexualidade é uma patologia, vai, senso comum, hein? Porque é antifisiológico, porque
é anormal, porque não é comum, porque me incomoda olhar para alguém que é diferente de mim. Para tudo isso só tem um nome: preconceito. Por quê? A maioria das pessoas, né? Para não dizer que são todas, mas em algum nível, quase todas as pessoas têm, até certo ponto, um pouco de narcisismo. Então, se você for parar para pensar, a gente busca, de uma forma geral, se relacionar com os iguais. A gente se afiniza com os iguais. Da mesma forma que os conflitos, os piores conflitos acontecem com os iguais também, né? E aí é a grande sacada da vida, a evolução é isso, né? É uma maravilha. Só que aí a gente se dá conta que não são somente os iguais que nos ensinam, que nos fazem evoluir, que nos ajudam a evoluir de alguma forma. A gente precisa dos diferentes tanto quanto dos iguais, né? E são os diferentes que são os propagadores das maiores revoluções e mudanças da sociedade, né? E esses diferentes, muitas vezes, são chamados de subversivos. E aí? O que a gente tem para falar disso? São subversivos, né? Porque são contrários àquela regra, àquela tradição. Seja porque, eu não quero casar, não quero ter filho. E daí? É uma escolha. Não, como assim? Você fala isso porque você tem só X anos. Eu não posso optar, não posso ter essa escolha. É uma escolha. Eu não quero seguir o fluxo da sociedade, porque eu não concordo. E eu não tô sendo rebelde, eu simplesmente não concordo. Eu vejo que todo mundo segue de maneira robotizada um esquema, algo que criaram. E eu não quero seguir isso, eu tenho minha visão, eu não tenho que seguir padrões, modelos. Eu prefiro ser eu mesma, porque eu descobri que é melhor ser quem eu sou do que me moldar a padrões previamente estabelecidos que não dizem respeito a quem eu sou de verdade, né? E se eu não posso ser quem eu sou de verdade, qual é a graça da vida? Não é? Não, eu não vou me moldar a padrões previamente estabelecidos. Eu vou ser quem eu sou. Ou eu vou fazer o máximo para ser quem eu sou, ser coerente comigo mesma. E qual é o maior conflito dos homossexuais? Não vamos generalizar, mas o maior conflito que eles encaram e enfrentam, e ainda mais agora com toda essa discussão, é justamente se afirmarem da forma como eles são. Mas o que atrapalha essa condição? É principalmente essa questão social. Não, porque você tem que seguir um padrão, porque você tem que ser desse jeito. Não admito diferenças. É o que a sociedade fala. Não é? É uma verdade. Agora, falar de cura gay, vamos combinar. Só porque o outro é diferente de mim, eu me vejo no direito de achar que o outro está errado. Não, é sempre o outro que está errado. Eu tô certo, certíssimo. Não é? É o que a sociedade está fazendo. A gente faz isso o tempo todo, às vezes sem perceber. Algumas pessoas fazem isso naturalmente porque são assim, aí essas pessoas têm patologias. Mas esse não é o caso da discussão desse vídeo, que já está enorme. Mas a grande questão é essa. A gente aponta o dedo pro outro porque o outro é diferente de nós. E a gente não assume isso. Às vezes o outro nem é tão diferente, só que ele mostra pra gente aquilo que a gente não quer ver na gente. E aí isso incomoda, não é? Então, dentro de tudo isso, a gente vê uma sociedade totalmente, como que eu posso dizer, atrapalhada, ou repleta de inversão de valores,
total, né? Talvez seja uma fase que a gente tenha que aprender a lidar de alguma forma. Mas aí a gente vê um presidente norte-americano completamente favorável à guerra, apontando o dedo e não reconhecendo quem ele realmente é. A gente vê um Brasil entrando em crise porque, enfim, o governo, né, quer acabar com projetos sociais, quer acabar com uma série de coisas, justamente porque tá pensando no bem de quem? Não é no bem comum, né? Porque tá pensando somente em si. E é a partir dessa perspectiva que a abordagem desse vídeo tá indo ao encontro. Por quê? Porque é quando a gente pensa só na gente que a gente alimenta preconceitos e esquece de olhar para o outro como ele é, e esquece de reconhecer os potenciais que o outro tem, as qualidades que o outro tem, e esquece de reconhecer que nós temos tantos erros quanto o outro também tem, e que a gente merece ser feliz tanto quanto o outro também merece. E quando a gente não consegue enxergar esse outro, a gente passa por cima dele. A gente diz que ele não merece ser feliz da forma como a gente merece, né? A gente acha que o meu tem que ser melhor. E por quê? Quando o foco tá inteiramente no eu, no ego, a gente se esquece do outro. E é muito fácil de se esquecer do outro, ainda mais quando a gente vive numa cidade, por exemplo, só um exemplo de São Paulo, né? Que é correria, que é preocupação com o trabalho, que eu tenho que correr atrás do meu dinheiro. Mas São Paulo é só uma partezinha do todo também. Ele é só um reflexo e a coisa fica mais escancarada porque é uma cidade grande, né? As cidades pequenas também tem tudo isso, né? Só funciona de uma forma um pouco diferente. Então, o que eu quero trazer aqui é que tudo depende da forma como você vê a situação, como você encara, né? E o problema não são os outros, o problema é a gente, começa com a gente, né? A gente precisa olhar pra gente e entender, poxa, eu tenho as minhas preferências, porque o outro não pode ter as preferências dele também. Então, eu não vejo a homossexualidade como uma doença. Doença é esse olhar que está sendo lançado para homossexualidade. Enfim, é um olhar doentio. É um olhar voltado pro patológico, voltado pro nocivo, pra maldade, e que não faz o menor sentido essa discussão. Às vezes me parece um desvio, né, pro que é, enfim, prioritário. E na verdade um desvio imerso num grande erro, né? Mesmo porque a psicologia coerente, né? A psicologia correta, o CRP, é totalmente contrário a isso, né? A essa decisão. Então não existe isso, né? Vamos parar para pensar e refletir melhor e sermos mais humanos, porque eu acho que é uma necessidade nesse momento essa discussão. Pensar na humanidade, no outro como um ser que também é com outras pessoas e merece ser feliz. É isso. Agora, chega de preconceito, né? Não dá mais para aceitar determinadas questões. Eu acho que tudo é válido a gente discutir, pensar, refletir, mudar de opinião sempre que possível. Afinal, somos seres humanos que mudam de opinião. Então, assim,